Imagine a cena. Não a fé silenciosa de um homem em uma terra distante, mas o clamor de uma nação inteira. O povo de Israel, cansado da liderança dos juízes e insatisfeito com os filhos do profeta Samuel, exige uma mudança radical. Eles querem um rei, como todas as outras nações, para liderá-los em batalhas e julgá-los. Essa demanda, embora parecesse lógica em um mundo de impérios, era na verdade uma rejeição sutil a Deus, que era o seu verdadeiro rei. O profeta Samuel, entristecido, avisa o povo sobre as consequências de ter um rei. Ele tiraria seus filhos para o seu exército, suas filhas para cozinhar e servir, e tomaria o melhor de suas colheitas. Ele governaria com opressão. No entanto, o povo insiste, e Deus, em sua soberania, concede o seu pedido. Em meio a essa demanda, surge a figura de Saul. Ele é o homem que o povo queria, de estatura impressionante, um homem mais alto do que o povo, do ombro para cima. A sua aparência era de um líder, e a sua presença era imponente. Ele era um homem da tribo de Benjamim, uma das menores de Israel, e a sua família era a mais humilde de sua tribo. O chamado de Saul para ser rei, no entanto, é marcado por uma humildade inicial. Quando Samuel o encontra, ele está procurando as jumentas de seu pai. Ele se sente indigno e incapaz para a tarefa de ser rei, e quando Samuel o apresenta ao povo, ele está escondido entre a bagagem. A sua relutância inicial e a sua humildade são o que o tornam um candidato ideal aos olhos de Deus. Deus, através de Samuel, unge Saul secretamente como o primeiro rei de Israel. Ele recebe o Espírito do Senhor e, com ele, uma nova capacidade de liderar. A sua vida, que antes era a de um camponês, agora se torna a de um líder de uma nação. A sua primeira grande prova como rei vem com a ameaça dos amonitas, que atacam Jabes de Gileade. O seu povo está aterrorizado e sem esperança. É nesse momento que o Espírito de Deus se apodera de Saul, e ele, com uma fúria santa, convoca o povo de Israel e os lidera para uma vitória esmagadora. A sua liderança é validada e o povo se une a ele com alegria. Mas a sua tragédia começa com uma desobediência sutil. Deus, através de Samuel, ordena que ele espere 7 dias para que Samuel ofereça um sacrifício antes da batalha. O tempo passa, o exército de Saul começa a se dispersar por medo e impaciência, e Saul, em sua ansiedade, decide agir por conta própria. Ele oferece o sacrifício, usurpando o papel do profeta. A desobediência de Saul, que parecia um ato de conveniência, era na verdade um sintoma de sua insegurança. Ele temia mais a deserção do seu exército e a opinião do povo do que o mandamento de Deus. A sua fé, que havia sido o motor de sua vitória inicial, agora estava sendo substituída pela confiança em sua própria capacidade de gerir a situação. A sua prioridade mudou de Deus para as circunstâncias, e essa pequena falha seria o prelúdio de sua queda. Samuel chega logo em seguida e o confronta. A sua resposta a Saul é uma das mais severas da Bíblia. Você agiu como um tolo, não obedeceu ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, o seu reino não subsistirá. A desobediência de Saul não foi apenas um erro, mas uma demonstração de que ele colocava a sua própria vontade e o seu próprio tempo acima de Deus. O segundo ato de desobediência de Saul é ainda mais flagrante. Deus o ordena a exterminar completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. Saul, porém, poupa o rei Agag e o melhor do gado, com a desculpa de que o salvaria para sacrificar a Deus. Ele desobedece à ordem de Deus para seguir a sua própria lógica. Samuel o confronta novamente, e a sua resposta é ainda mais poderosa. Ele o lembra que Deus se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Ele o informa que, por causa de sua rebelião, Deus o havia rejeitado como rei. É nesse momento que a tragédia de Saul se aprofunda. Ele perde a presença do Espírito de Deus, e um espírito maligno começa a atormentá-lo. A sua mente, anti-sã, agora é consumida por ciúme, paranoia e fúria. A sua vida se torna um tormento. Para acalmar a sua alma atormentada, Saul busca um músico. É nesse ponto que a figura de Davi, um jovem pastor e músico, entra na história. Davi se torna o arpista do rei e a sua música traz paz à alma de Saul. Mas a sua paz era temporária. A grande vitória de Davi sobre Golias, no entanto, é o que sela o seu destino. O povo, em sua celebração, canta:
Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. A inveja e a paranoia de Saul atingem o ponto máximo. Ele se torna obcecado em matar Davi, o herói que havia se tornado uma ameaça ao seu trono. A vida de Davi se torna uma fuga constante. Ele, que havia servido ao rei com lealdade, agora é perseguido por ele. Saul tenta matá-lo com sua lança, o persegue com seu exército e o obriga a viver como um fugitivo. A tragédia de Saul é ainda mais acentuada pelo contraste com a fidelidade de Davi. Davi, por 2 vezes, tem a oportunidade de matar Saul, mas se recusa. Ele entende que não deve tocar no ungido do Senhor e deixa a vingança nas mãos de Deus. Davi confia que Deus, em seu tempo, cumprirá a sua promessa. Com o fim iminente da guerra e a iminência da batalha contra os filisteus, Saul se sente completamente abandonado por Deus. O seu medo o consome. Desesperado e sem esperança, ele busca uma resposta no lugar mais profano. Ele procura a médium de Endor, uma feiticeira que o ajuda a invocar o espírito de Samuel, um ato que ele mesmo havia proibido. A sua busca por orientação em uma fonte proibida mostra o seu completo desespero e a sua total separação de Deus. O fim de Saul é trágico e solitário. Ele busca conselhos de uma médium e se desespera quando as suas orações não são respondidas. Na batalha final contra os filisteus, ele vê os seus filhos mortos e, para não ser capturado e humilhado, ele se suicida. A sua vida, que começou com a promessa de Deus, termina em um ato de desespero e sem esperança. A história de Saul é uma advertência poderosa. A sua queda não foi de uma vez, mas uma série de desobediências sutis que, com o tempo, corroeram a sua alma e o afastaram de Deus. O seu maior pecado não foi ter falhado, mas ter se recusado a se arrepender e a confiar em Deus. Ele trocou a obediência pela aprovação humana, a fé pela insegurança e a dependência de Deus pela confiança em si mesmo. A história de Saul é um lembrete de que Deus não escolhe a nossa aparência ou a nossa força, mas o nosso coração. O que importa para Deus não é o que fazemos, mas a obediência que está em nosso coração. O contraste entre a humildade de Davi e o orgulho de Saul nos ensina que a verdadeira liderança não está em ser o maior, mas em ser um servo humilde que confia em Deus. A história de Saul nos lembra que a nossa jornada de fé não é uma linha reta, mas uma série de escolhas diárias. Cada escolha que fazemos nos aproxima ou nos afasta de Deus. A sua vida é um espelho que nos mostra as consequências de um coração que se endurece. A queda de Saul, que parecia a tragédia de um único homem, foi, na verdade, a prova da fidelidade de Deus. Ele não desistiu de sua promessa de ter um rei justo, mas usou a falha de Saul para preparar o caminho para Davi, o rei que seria um homem segundo o seu coração. A história de Saul nos lembra que o nosso valor não está naquilo que os outros pensam de nós, mas naquilo que Deus pensa de nós. O nosso destino não está em nossas mãos, mas na mão do Deus que governa todas as coisas. A sua história nos desafia a olhar para as nossas próprias vidas e a perguntar: o que está no trono do meu coração? A aprovação humana ou a obediência a Deus? Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Saul se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.